como o muçulmano lidar ou deve lidar com a morte. Quando a pessoa está agonizando no momento, o muçulmano deve incentivar a ele a repetir de shahada, de testemunho ou de dois testemunhos da fé. Ou seja, incentivar, apoiar a pessoa para conseguir pronunciar La ilaha illallah, Allah. Dois testemunhos de fé. Então, talqinu al-muhtadir ash-shahadatain. Porque o profeta, alayhi salatu wassalam, disse: Laqinu mautakum la ilaha illallah. O profeta, alayhi salatu wassalam, disse: recitai para os vossos mortos ou falecidos, ou para as pessoas que estão agonizando no momento da morte, La ilaha illallah, não há divindade além de Allah. E quando nos incentivar a ele pronunciar isso, não podemos forçar a ele falar isso. Não podemos falar com ele com força ou forçar ele de forma rígida. Falamos para ele, diga la ilaha illallah, porque ele está sofrendo dor, então ele pode recusar por causa do dor que ele está sofrendo, que ele está enfrentando. Então, não podemos deixar ele recusar essa palavra. Melhor que você fala, ou você falar em si mesmo, de voz alta, até que ele te ouvir, para que você incentivar a ele. Porque se ele ouvir La ilaha illallah, ele vai repetir com você La ilaha illallah. Mas você não pode falar diretamente para ele, diga La ilaha illallah. Está sabendo o que ele está sofrendo dos dores e sofrimentos no momento da morte. Então, esse é um ensinamento islâmico importante. Como o muçulmano lidar ou deve lidar com a morte. Quando a pessoa está agonizando no momento, o muçulmano deve incentivar a ele a repetir de shahada, de testemunho ou de dois testemunhos da fé. Ou seja, incentivar, apoiar a pessoa para conseguir pronunciar La ilaha illallah, Allah. Dois testemunhos de fé. Então, talqinu al-muhtadir ash-shahadatain. Porque o profeta, alayhi salatu wassalam, disse: Laqinu mautakum la ilaha illallah. O profeta, alayhi salatu wassalam, disse: recitai para os vossos mortos ou falecidos, ou para as pessoas que estão agonizando no momento da morte, La ilaha illallah, não há divindade além de Allah. E quando nos incentivar a ele pronunciar isso, não podemos forçar a ele falar isso. Não podemos falar com ele com força ou forçar ele de forma rígida. Falamos para ele, diga la ilaha illallah, porque ele está sofrendo dor, então ele pode recusar por causa do dor que ele está sofrendo, que ele está enfrentando. Então, não podemos deixar ele recusar essa palavra. Melhor que você fala, ou você falar em si mesmo, de voz alta, até que ele te ouvir, para que você incentivar a ele. Porque se ele ouvir La ilaha illallah, ele vai repetir com você La ilaha illallah. Mas você não pode falar diretamente para ele, diga La ilaha illallah. Está sabendo o que ele está sofrendo dos dores e sofrimentos no momento da morte. Então, esse é um ensinamento islâmico importante. Como o muçulmano lidar ou deve lidar com a morte. Quando a pessoa está agonizando no momento, o muçulmano deve incentivar a ele a repetir de shahada, de testemunho ou de dois testemunhos da fé. Ou seja, incentivar, apoiar a pessoa para conseguir pronunciar La ilaha illallah, Allah. Dois testemunhos de fé. Então, talqinu al-muhtadir ash-shahadatain. Porque o profeta, alayhi salatu wassalam, disse: Laqinu mautakum la ilaha illallah. O profeta, alayhi salatu wassalam, disse: recitai para os vossos mortos ou falecidos, ou para as pessoas que estão agonizando no momento da morte, La ilaha illallah, não há divindade além de Allah. E quando nos incentivar a ele pronunciar isso, não podemos forçar a ele falar isso.
Não podemos falar com ele com força ou forçar ele de forma rígida. Falamos para ele, diga la ilaha illallah, porque ele está sofrendo dor, então ele pode recusar por causa do dor que ele está sofrendo, que ele está enfrentando. Então não podemos deixar ele recusar essa palavra. Melhor que você fala, ou você falar em si mesmo, de voz alta, até que ele te ouvir, para que você incentivar a ele. Porque se ele ouvir La ilaha illallah, ele vai repetir com você La ilaha illallah. Mas você não pode falar diretamente para ele, diga La ilaha illallah. Está sabendo o que ele está sofrendo dos dores e sofrimentos no momento da morte. Então, esse é um ensinamento islâmico importante. Também, último ensinamento, apressar na lavagem, envolver, ou seja, apressar, fazer rápido a lavagem do falecido e não ficar esperando muito tempo, esperando a ele. Enquanto mais rápido, seria melhor. Rezar e sepultar rápido depois do falecimento. O profeta disse, apressai-vos com o funeral. Então, não é recomendável, não é adequado, não é que quando uma pessoa morre, as pessoas deixam ele em um lugar e ficam chorando 5 horas, 6 horas, não sei quanto, às vezes um dia, 2 dias, ficam chorando e ele está lá jogando, ou seja, no meio deles. Esse é um erro que algumas pessoas cometem. O correto, porque o profeta, porque tem um ensinamento islâmico que fala ikramul mayyit dafnu, honrar o morto, ou enobrecer o morto é enterrá-lo. O enterro do morto faz parte de honrá-lo e enobrecê-lo.